Nós agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade sempre presente a nós de uma forma misericordiosa e graciosa. Como é bom poder cantar isso, do amanhecer ao anoitecer, caminhar visitados dessa certeza. Louvamos ao Senhor por isso, agradecidos somos, ó Pai, pelo Teu grande amor. Abençoe-nos agora enquanto vamos para a Tua palavra, que ela nos acrescente e nos edifique, porque nós precisamos. E nós suplicamos a Tua bênção sobre esse momento. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nesse mês de maio, a gente separou um tema para trabalhar em meio à realidade da nossa igreja local. Uma vez que temos nos dedicado a esse assunto, esse tema tão importante, que é o assunto da família. São várias ênfases, momentos, assuntos, formatos distintos que a gente tem tentado aí aproveitar desse tema, desse assunto, desse argumento. E aqui nas mensagens do púlpito, aqui do domingo à noite, nós separamos esse título, extraordinariamente comum, para pensar sobre esse algo criado por Deus, que foi a família, algo tão maravilhoso. O que vai por trás de pensar tudo isso tem a ver sobre refletir estrutura familiar a partir do projeto de Deus, a partir de como Deus idealizou e pensou a família. E nesse aspecto nós temos muito a aproveitar e sermos abençoados por Deus. No último domingo a gente passou por algumas características pensando nessa estrutura da família, como Deus a fez e aspectos tão importantes que toda família deve viver. Deus criou a família para viver esses aspectos, mas nem sempre, dada a obediência que não é vivido pelas pessoas, esses aspectos têm sido vividos nas famílias, e quando eles não estão nas famílias, o impacto disso é muito grande. Semana passada nós pensamos sobre a importância da gente olhar para as nossas famílias e a ver como algo criado por Deus. É mais do que gente que vive junto, que divide o mesmo teto, que partilha problemas, que divide contas e que caminha junto, mas a gente precisa entender que nesse mundo nós temos um primeiro lugar que podemos chamar de lar, e esse lugar deve ser um lugar de bênção. Em um lugar de bênção, enquanto entendemos ele já como algo do qual Deus criou e deixou disponível para a minha vida e para a sua vida. É assim que a gente deve ver a família. A família que deve ser também funcional, ou seja, existem papéis diferentes para cada membro da família. E a grande bênção existe e acontece quando todos que participam das suas famílias se dedicam a esses papéis, tal qual a Bíblia nos ensina e nos orienta. Parece algo muito simples, algo muito lógico, mas nem sempre isso é vivido, e quando não é vivido, o prejuízo disso é muito grande. Quando homens não vivem os seus papéis como deveriam viver, quando as mulheres não vivem, quando filhos, pais, mães não vivem, tudo isso traz rupturas na família, e nós pensamos nesse aspecto. Pensamos também sobre Deus que fez a família para ser algo perfeito, e a base dessa perfeição tem a ver com a obediência. E todas as vezes que a obediência não é vivida, ou seja, em que as pessoas desobedecem a Deus, isso vai trazer danos para as famílias. Vimos também a família como um lugar de serviço, um lugar onde a gente deve se empenhar e dedicar, fazer valer todas as nossas capacidades, tudo aquilo que Deus nos colocou individualmente deve estar a serviço das nossas famílias. E nem sempre está. Muitas vezes, com tantas possibilidades de servir, de abençoar uns aos outros, não se dedicam à família dentro daquilo que Deus concedeu. E isso impacta as famílias. E vimos também que a família é um lugar de responsabilidade, e quando responsabilidade não é encarada da forma positiva que deve ser encarada, quando ela não é vivida, o quanto isso impacta para a família também. Hoje nós vamos olhar para algo relacionado a esses aspectos, algo que tem totalmente a ver com a experiência dessas características aqui. É algo que eu vou chamar sobre viver, tomar decisão. Nós devemos ser pessoas que tomem decisão, que vivam a decisão. Porque famílias que são comuns, mas ao mesmo tempo extraordinárias, são famílias que exercitam e que exercem decisões.
Isso parece, às vezes, assim, algo a princípio não tão lógico, mas nós vamos ter a oportunidade de pensar sobre isso. Isso está ligado à experiência de uma família estruturada, e nós precisamos disso para tudo. E é assim que nós vamos olhar para esse aspecto. Decisão, irmãos, é mais do que a gente elaborar ideias, mais do que a gente ter noções e intenções. Geralmente a gente acha que a gente decide muito, mas na verdade a gente não decide tanto assim. Porque a gente formatar uma ideia, ter um plano, ter um ideal, isso é fácil de acontecer. E nós fazemos isso muito e o tempo todo. Na verdade a gente tem mais facilidade com as decisões mais simples, mais práticas, mais imediatas, e a gente vive isso muito o tempo todo. Mas quando as decisões elas se tornam mais profundas, mais sérias, elas vão exigir mais da gente. E tantas vezes a gente até aspira por decidir, tantas vezes a gente até acha que está decidindo, mas a bem da verdade é que nem sempre a gente vive processos, esses processos amplos que são decisões. Parece até óbvio isso, mas as decisões elas não são algo pontual, porque o que torna uma decisão de fato uma decisão é quando ela existiu do ponto de vista de uma ideia, ela surgiu e ela veio para o universo da prática, ela se desenrolou e ela se consumou naquilo que era uma intenção e uma pretensão inicial. Mas essa é das maiores dificuldades da nossa época, por exemplo. Nós estamos dentro de uma vida muito tumultuada, muito cheia de informação, muito cheia de coisa. E a gente está aparentemente decidindo por coisas o tempo todo. Mas a bem da verdade é que a gente está começando coisas o tempo todo. Mas a gente não continua nessas coisas como a gente deveria. A gente não prossegue nesses alvos, nesses objetivos como deveríamos. E a bem da verdade é que não basta aspirar, desejar, ter uma intenção se aquilo não se concretiza dentro de um processo natural e pleno de vir a acontecer. Talvez enquanto esteja falando isso, você esteja se lembrando de tantas decisões que você já intencionou, já começou, mas simplesmente não prosperaram. Decisões que a gente, em dado momento, tem sentido, tem lógica, mas elas não avançam em acontecer com um começo, meio e fim. E o problema disso é que tantas vezes vai se vivendo uma vida em que se começam coisas, mas elas não avançam, elas não são completadas. E isso é muito sério quando nós estamos falando das coisas importantíssimas para as nossas vidas. Isso é muito crítico quando nós estamos falando de coisas tão necessárias quanto aquelas que são necessárias para as nossas famílias. Porque amamos as nossas famílias. Dentro de reflexões tal qual que tivemos no domingo passado, é certo que nós olhamos com atenção para as nossas famílias. Quando a gente para e pensa em família como algo de Deus, a gente sente o peso e a responsabilidade do que isso tudo é. E é certo que, possivelmente, diante de reflexões dessa natureza, a gente realmente até pense, sim, preciso tomar decisões. Mas o grande problema é quando essas decisões só fazem parte de um momento. Quando elas não perduram, quando elas não continuam como deveriam acontecer. Quando elas não são algo que vai do A ao Z dentro do processo natural que cabe a essas definições que nós tomamos para a vida. Então nós vamos falar disso porque família é um lugar importantíssimo de nós vivemos decisões. Famílias estruturadas e famílias abençoadas são lugares de sim, sim e de não, não. E por mais que sejam palavras pontuais, o sim e o não, esse sim e não tem a ver com o começo, meio e fim de processos que nossas famílias precisam. E ficar em cima do muro, ficar na indecisão, ficar na procrastinação, no deixar para depois, no eu vou ver, no vai acontecer, em algum dia acontecerá, isso não é decisão, isso é só intenção. A decisão de fato é aquela que nós entendemos o peso daquilo e a gente não pode abrir mão de viver aquilo. E é por isso que nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 15, comecinho da Bíblia. Melhor, no capítulo 24, equivoquei aqui na anotação, nós vamos ler aí sim, dos versículos 13 até o versículo 15. Antigo Testamento, livro histórico de Josué, é um sexto livro da Bíblia.
capítulo 24. Vamos ler 3 versículos. O conteúdo tem a ver com o conteúdo todo, o contexto todo que está no capítulo 24. Nós vamos ler 3 versículos aqui e tirar o aproveitamento dele para essa noite. Eu faço aqui a leitura, nova versão transformadora, que diz assim, só lembrando, esse aqui é um texto registrado, escrito da parte de Josué, mas Josué está relatando palavras do Senhor. Então quem está dizendo aqui, as palavras são do Senhor, representadas por Josué, tá bem? Ouçamos essas palavras entendendo que elas vêm do próprio Deus para a nação de Israel, a qual Josué se dirigia. Ele vai dizer assim, no caso Deus, eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, decidam hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, decido. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué dizendo, representando as palavras de Deus e depois afirmando, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa palavra que nós lemos aqui, ela tem tudo a ver com a evolução e com o que está acontecendo registrado no livro de Josué. O livro de Josué relata um momento muito importante da história da nação de Israel. Mas um momento do qual a nação de Israel já viveu e já passou por muitas coisas. A gente vai entender esse início do que nós chamamos e entendemos da nação de Israel lá em Abraão. Quando Deus o chama da sua parentela, da sua família, e o convoca a ir para uma nova terra, uma terra da qual ele haveria de desbravar e começar uma nova história, uma nova realidade, a gente pode dizer assim. E a partir dali tudo aconteceria. Mas entre Abraão e o momento do qual nós estamos aqui, mas muita coisa aconteceu mesmo. Quando Deus chamou Abraão com uma promessa. Deus chamou Abraão para uma promessa. E aqui em Josué capítulo 24, essa promessa virou realidade. O que Deus disse a Abraão é o que, por exemplo, nós lemos aqui. A terra, uma terra prometida, uma terra boa, uma terra farta, que Deus disse a Abraão que daria a ele, é a terra que agora os israelitas estão em posse dela aqui no capítulo 24. Mas entre esses dois extremos muita coisa aconteceu. Deus fez de Abraão ser de fato uma família quando isso parecia improvável. Deus fez ele de fato se tornar com a sua família, com a sua descendência, um povo numeroso. Um povo que foi ao Egito, que se tornou escravo e que não estava em condições de viver promessas, por exemplo, mas Deus os libertou com mão poderosa. Mas uma vez libertos da escravidão no Egito, foram levados ao deserto, e aí eles espiaram essa terra e viram que era uma terra de gente que já habitava lá, uma terra de gente muito valente, muito poderosa. 12 homens foram analisar essa história, 10 deles voltaram e disseram assim, olha, Deus é bom, Deus já fez muito por nós, só que esses caras aí são mais fortes no final da história, nós não vamos conseguir essa terra toda que Deus nos prometeu. O desfecho de 10 homens foram esse. Mas Josué, que é o escritor aqui, junto de Caleb, eles foram os únicos dois que disseram assim, Deus é bom, Deus já fez tanto por nós, e se Ele nos chamou para essa terra, Ele nos dará. Tanto é que somente ele e Caleb foram os junto do povo de Israel, que de fato alcançaram a conquista dessa terra, só eles.
Foi uma terra muito boa, mas uma terra que implicou muitos desafios, porque eles chegaram lá, já haviam povos lá, guerreiros, outros que não queriam ceder a posse de algo que Deus tinha dado a essa nação. E eles tiveram que lutar, eles tiveram que ir para cima para conquistar, mas por mais que eles de si mesmos buscassem por essa terra, eles não conseguiriam por si só. Mas Deus os abençoou ao ponto de dar a eles, de abrir o caminho, de fazê-los prevalecer sobre os seus inimigos para que alcançasse essa terra aqui. É por isso que no 13 a gente vai ver Deus dizendo: eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, eu dei cidades que vocês não construíram, e as cidades onde vocês agora habitam, eu lhe dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. É Deus dizendo: vocês chegaram aqui, é uma terra boa, está tudo construído, tem plantação, tem coisa boa, eu preparei para vocês, eu dei para vocês, e aqui vocês estão, não é? Esse é o resumo do que Deus dá aí de informação a esses homens. Mas a mensagem que Josué vem trazer da parte de Deus a esses homens é de que não basta ter chegado aqui, mas é importante continuar. Não basta começar uma história, é importante dar a sequência a ela. Às vezes a gente acha que o mais difícil são começar coisas, não é verdade? Mas a bem da realidade é que quão difícil é viver o depois das coisas. E a experiência humana mostra muito disso para a gente. Então o que Josué está dizendo é: olha, nós começamos bem, mas a gente precisa não apenas ter começado bem, diante de tudo aquilo que Deus nos abriu e nos concedeu, mas precisamos continuar bem. E para continuar bem, é preciso se firmar, se reafirmar decisões. Esse é o momento que Deus, aqui por meio de Josué, está chamando o povo para reafirmar da aliança do povo para com ele. Deus queria abençoar tremendamente a nação de Israel, mas havia um jeito e uma forma certa disso acontecer conforme a vontade de Deus. E Deus quer que isso aconteça àquele povo. É por isso que Deus vem comunicar àquele povo sobre a forma com a qual tudo isso tinha que acontecer. Uma decisão tinha que ser guardada, uma decisão tinha que ser realimentada e ser construída. E nós vamos olhar aqui aspectos dessa decisão. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, de tudo isso, é esse aspecto de Deus dizendo: eu dei a vocês o que vocês têm agora. É isso que Deus fala aí, por exemplo, no versículo 13 que nós lemos. É uma realidade como algo a ser constatado pelo povo, do povo trazer na memória, saber que por história, homens duvidaram que aquela terra viria de ser deles. Mas Deus fez acontecer para eles. Deus entregou, Deus abriu caminho, Deus abençoou para que eles fossem vitoriosos. Deus permitiu e abriu caminho para que tudo acontecesse, e eles ali estavam, e se eles estavam ali com tudo plantado, com tudo construído, se eles de um momento para outro deixariam de ser povo nômade do deserto, para se tornar habitantes de um lugar tão abençoado, é porque Deus os tinha abençoado para tudo isso. E meus irmãos, isso significa muito, a gente precisa pensar, isso deveria significar muito na memória daquele povo. Porque Abraão, ele deixou a sua parentela lá para além do Eufrates, bem ao norte de onde eles estavam, dentro de uma figura de expressão que a gente chama sem lenço, sem documento. Abraão só tinha uma promessa, e Deus falou: vem comigo e eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar descendência. Quando Abraão não tinha nem filhos, quando Abraão e Sara não tinham nem condições de ter filhos, Deus fez haver descendência para Abraão. Deus deu família para Abraão. Deus fez de uma pequena família, de um casal, surgiu uma grande nação. Deus os fez subsistir no deserto. Deus os permitiu saírem vitoriosamente, deixando a escravidão do Egito, rumo à terra prometida que ele tinha prometido a eles. Chegaram numa terra de gente valente, e Deus preparou para que eles fossem vitoriosos. E a menção aqui, por meio de Josué, da parte de Deus para o povo, é assim: lembrem-se dessa realidade que vocês têm hoje, é algo que Deus deu a vocês. Não veio de mão beijada, não aconteceu um estalo e tudo aconteceu.
Mas lembrem-se de onde vocês estão, e lembrem-se como tudo isso chegou como algo dado, permitido por Deus a vocês. É por isso então que na sequência vai nos ser dito aqui, foi dito àquele povo: portanto, reafirmem-se diante de mim, Deus dizendo, ponham a casa em dia. É algo que vocês precisam fazer para depois de começar bem, continuarem bem. Ponham a casa em dia, e aquilo, meus irmãos, era algo muito necessário àquele povo, se você prestou atenção nessa leitura aqui desses versículos pontuais. Porque no versículo 14b que nós lemos aí, vai dizer assim, olha só o que está dizendo: lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Presta atenção nessa frase. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Para além do Eufrates tem a ver com os deuses que vieram lá da Mesopotâmia, lá da onde Abraão partiu. O povo ainda não tinha aberto mão por completo desses ídolos. No deserto, Moisés trouxe a lei, e o primeiro dos mandamentos é: a só ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele, o único Deus. Mas o povo ainda não estava 100% adequado nisso. Por mais que houvesse instrução, por mais que houvesse uma direção, o povo ainda não fazia disso um objeto de culto, não fazia disso um objeto do cotidiano da adoração, mas eles não tinham abandonado por completo. E a mensagem de Deus que nós lemos aqui é o seguinte: vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês estão por inteiro nessa história, ou vocês não estão. Vocês precisam ser verdadeiramente coerentes a respeito daquilo que vocês decidem, de fato. Não adianta dizer que vocês são povo do único Deus se vocês trazem na bagagem ídolos que não deveriam estar com vocês. Vocês devem romper com a barreira histórica dos deuses que fizeram parte da antiguidade de vocês. Meus irmãos, nós estamos falando de muito tempo, e Deus precisa chegar e dizer para um povo aqui que ainda precisava abrir mão, lançar fora. Nós estamos falando de muito tempo de lei de Moisés já em vigência aqui, e o povo ainda não estava inteiramente acertado. Então, quando Deus chama, reconvoca o povo para uma aliança, para um rever da aliança, para um reafirmar da aliança, a mensagem de Deus é assim: prestem atenção, o quão não inteiros vocês ainda não estão, porque dentro do que não estão, vocês estão sendo chamados a estar. Vocês precisam estar verdadeiramente debaixo do propósito para continuarem bem. Porque se vocês não abandonarem os ídolos da história de vocês, como vocês vão subsistir numa terra que vocês chegaram para possuir agora, que está plena de novos ídolos? Como vocês vão resistir às novas tendências, às novas orientações, outras práticas, outras divindades que estão plenas nessa terra? Como vocês vão resistir a elas se vocês ainda não abriram mão daquilo que ainda tem tido alguma parte no passado e no presente de vocês? Para seguir bem é necessário reafirmar da aliança, é necessário reafirmar do propósito das decisões que precisam estar em vigência para nós. É a mensagem de Deus aqui para aquele povo, por meio de Josué. E por isso que Josué faz essa chamada que ele faz, dando essa provocação ao povo: que escolha vocês farão agora? Registrada no versículo 15: vocês se recusarão a servir ao Senhor? A mensagem de Josué puxa, de alguma forma há ídolos aqui no meio de vocês, vocês vão abrir mão do Senhor, o Senhor que os trouxe até aqui, o Senhor que trouxe essa realidade de vocês, o Senhor que fez promessas que eram só promessas se desenrolarem, acontecer e se tornarem realidade. Vocês vão recusar a servir ao Senhor? Vocês vão se voltar aos deuses do passado, do histórico dessa nação, desse passado que diz respeito a vocês? Ou vocês ainda vão se nutrir de um repertório de novos deuses que estão fartos e plenos aqui na existência dessa nossa terra da qual chegamos? E a mensagem de Josué é muito clara, uma escolha, uma decisão há que ser feita.
Há que se sair de cima do muro, há que se firmar um caminho em definitivo, pautado de uma lei que já estava dada. Perceba, não é falta de instrução, não é ignorância, não é entender nem desconhecer o que Deus queria ou não queria. O povo sabia, mas de alguma forma havia ali algum nível de concessão em permitir estar no meio deles coisas que não deviam estar. E Josué sabia e vem representado da parte de Deus em informar que, para ser povo santo, nação separada numa nova terra dada por Deus, para continuar a execução da promessa, teria que ser plenamente, inteiramente do jeito de Deus. As promessas iriam ser vividas conforme a obediência plena ao mandamento de Deus. Isso era algo que estava em pendência para aquelas pessoas ali. É por isso que Josué vai chamar para essa provocação, e ele vem dizer: vejam o que vocês vão decidir, vejam para onde vocês vão, porque a minha decisão está tomada. Ele vai dizer: eu reafirmo a minha postura. Ele está aqui reafirmando algo do qual ele já tinha decidido, algo do qual de tempos em tempos, é certo, no seu coração ele reafirmava. Ele que em meio aos 12 espias, ele com Caleb vai dizer: eu confio no Senhor, eu servirei ao Senhor, eu alcançarei o que Deus prometeu. Ele reafirma aqui a respeito da sua continuidade da história. E é por isso que ele diz: independente dos outros, independente dos deuses e dos povos dessa terra, independente do passado desse povo, independente de vocês, o meu compromisso, a minha decisão está tomada, está afirmada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um compromisso que Josué assumiu. Ele assumiu pautado no histórico de um Deus de fidelidade, num Deus que fez os seus inimigos caírem por terra, num Deus que abriu o Jordão para que eles cruzassem terra seca. Josué estava pleno de provas de que o Deus que tinha trazido a essa realidade era um Deus confiável, era um Deus que cumpre coisas que ele promete. E de fato, ele diz: eu não tenho dúvidas com relação ao que eu já vi. E é por isso que, com relação à continuidade dessa história, é por isso que com relação ao futuro, eu tenho a fé de crer e confiar nesse Deus, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a grande pergunta de Josué para aquele povo é: mas e vocês? A quem vocês servirão? A realidade que vai mostrar para a gente aqui, que é muito didática, é que o que Josué disse, ele viveu. Ele com a sua casa serviram ao Senhor. Eles viveram a bênção de Deus. Eles viveram tempos de paz sendo obedientes a Deus. Mas a história do povo prevê e inclui momentos muito difíceis, porque eles não assumiram, todos eles, decisões importantes que eles precisavam assumir a partir daquela continuidade. Meus irmãos, aplicando aqui para nós coisas importantes à luz do que nós vimos aqui, pensando nas nossas famílias. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e história e considerar o que Deus nos deu também. Você é alguém que, quando olha para a sua vida, você não percebe nada que Deus tenha te dado? Você não percebe livramentos? Você não percebe bênçãos? Você não percebe momentos dos quais Deus se apresentou, cuidou de você, manifestou pela sua vida? Você não percebe na sua vida promessas realizadas? Você não pode constatar do que Deus tem feito na sua vida? Se você é filho de Deus, se você tem caminhado com Deus por alguma medida de tempo, é certo que você tem muito que se lembrar. E tal qual existe essa convocação aqui da parte de Deus por meio de Josué àquele povo, isso fica para nós também. Nós devemos olhar para as nossas vidas e pensar sobre a nossa realidade, o nosso hoje e o que Deus nos deu. O que Deus realizou, o que Deus nos permitiu, aonde Deus nos permitiu chegar. Isso tem a ver com as histórias das nossas famílias. Precisamos entender o valor da família que temos hoje em mãos, que Deus nos permitiu alcançar, para depois de ter começado aquilo que foi muito bom, aquilo que foi bem, continuar bem. Porque a gente vai continuar uma boa história na medida que a gente tiver a compreensão e a consciência correta do bem que já vivemos até agora.
Esse nível de consciência, esse nível de lucidez é algo que precisa estar diante de nós para que a gente dê o devido valor, para que a gente reconheça Deus e a sua atuação na nossa vida e no nosso caminho, e a gente continue bem dentro das bases daquilo que Deus já fez acontecer para nós até hoje, no até aqui e agora. Nós devemos andar em consciência a respeito da história, a respeito do que Deus já fez, a respeito de como Deus tem sido provedor, misericordioso, guardador, sustentador de nós. Temos que olhar para as nossas famílias e temos que pensar nisso. Temos que pensar na graça, na misericórdia dEle, no quanto Ele tem cuidado da gente. Mas temos que também nos ver e nos sentirmos reconvocados a acertar nossos caminhos naquilo que precisam ser acertados. Porque se tem algo que é muito próprio do homem, é ele aceitar, dar curso em algumas coisas, mas deixar outras de lado, deixar outras sem prioridade. É um meio que assim, eu finjo que tomo decisões, eu finjo que eu decido, mas na verdade eu não decido. Enquanto você não decide, na verdade você não vai colher o fruto de algo que você não plantou. Existem bênçãos, existem passos, existem conquistas, existem avanços poderosos de Deus que acontecerão na medida em que você tomar decisões sérias, firmes, compromissadas com Deus, olhando para o futuro, confiando nele. Mas enquanto você não tomar a confiança, enquanto você não decidir com Ele, enquanto você não fechar com Ele, enquanto você não afirmar ou reafirmar da aliança que você tem tido com Ele, tudo será só intenção. Tudo será só projeto, tudo será só plano. E talvez, possivelmente, tantos vão se deparar com uma realidade tal qual a nação de Israel. Estava querendo se propor ao novo, mantendo raiz, resquícios de coisas antigas que não deveriam estar no meio deles. Tem gente que quer viver algo novo da parte de Deus, dentro daquele exemplo que o Novo Testamento vai nos apontar. Ele quer construir algo novo dentro de bases antigas. Ele quer construir uma roupa nova com tecido estraçalhado, velho, sujo, imprestável do passado. Isso tem a ver com as nossas histórias também. E a palavra de Deus, o que é didático em pensar para as nossas famílias é se a gente quer continuar algo bom que começou, ou se a gente quer reinventar e recomeçar algo bom na presença de Deus, nós devemos romper com um passado que não tem a ver com o projeto de Deus para nós. Deus não vai fazer algo poderoso na sua vida se utilizando de uma vida comprometida com o pecado, comprometida com falhas, comprometida com aquilo que não agrada a Ele. Deus ele não vai tornar coisas imprestáveis de uma vida distante dEle para fazer algo bom na sua vida. E para tudo isso é necessário tomar decisão. É preciso firmar caminho, é preciso reafirmar e dizer, tenho vindo no bom caminho, graças a Deus, mas eu vou para um caminho cada vez mais aperfeiçoado na presença. E se em alguma medida algo ainda nessa minha história ainda permanece, eu vou arrancar daqui porque eu quero o projeto, o plano de Deus por completo, maravilhoso, integral para a minha vida, para a minha caminhada. É disso que tem a ver essa reconvocação que traz aplicações para as nossas vidas. É muito dessa nossa vida moderna querer ir lidando com as coisas da forma que der. A gente vai deixando as coisas para de lado, vai deixando para depois. A gente resolve o que precisa de alguma forma aparentemente ser resolvido, mas conforme o dito popular, aquilo que der para empurrar com a barriga, a gente vai empurrando com a barriga. Eu estou servindo ao Deus justo, santo, poderoso, maravilhoso, mas eu não quero ser tão perfeito assim com Ele não. Não quero me comprometer a buscar por algo excelente na presença dEle não. Mudar dá muito trabalho, eu tenho que obedecer por completo, eu tenho que viver esse algo da palavra chamado santificação, isso vai exigir demais de mim. Não, eu posso ser crente no Senhor, mas eu posso ainda manter algumas coisas aqui guardadas, aqui alguns entulhos, algumas velharias do passado que não agrada a Deus, eu posso deixar isso aqui na minha bagagem. E como que a gente vai viver uma história de vida profunda? Como a gente vai viver uma família plena, íntegra, da parte de Deus, com Ele, se a gente não está largando para trás aquilo que precisa ficar para trás? A gente precisa pensar nisso para afirmar decisões das quais nossas vidas precisam para ir num bom caminho, seja começando bem, seja no afirmar de decisões que precisam acontecer, ou seja no reafirmar de algo que eu já tenho vivido e quero viver num nível cada vez mais intenso, profundo e poderoso com Deus.
Esse nível de convocação existe da parte de Deus para nossas vidas e para as nossas famílias também. Precisamos pensar nas decisões que precisamos caminhar com Deus, em Deus, a respeito das nossas famílias. Não dá para, de certa forma, aceitar, lidar com o fato que eu vou caminhar com Deus, mas algumas coisas eu ainda vou manter. Isso não é o plano de Deus para você. A história do povo de Israel foi um povo que sofreu muito, mesmo depois de ter recebido promessa de Deus aqui, essa promessa que nós lemos. Porque eles insistiram em ainda desobedecer a Deus. Eles se envolveram com práticas locais. Josué falou, vocês vão se envolver com os ídolos locais, e eles se envolveram. E isso, como Deus já tinha pré-anunciado, isso se tornou armadilha. Meu irmão, quando Deus te chama e te reconvoca para algo novo, e você quer manter coisa antiga, ruim, velha do passado, em meio à nova história do Senhor, isso vai se tornar armadilha na sua vida. Vai criar embaraço, vai criar problema, vai criar atrapalho para o bom e pleno que Deus quer fazer para a tua vida. É por isso que a palavra de Deus nos traz a luz de olhar para um Deus que quer fazer uma obra plena, completa, e Ele nos adverte a vir com tudo em fazer o que é adequado, que de fato não devemos abrir mão de viver, para viver algo na dimensão do que Deus quer fazer nas nossas vidas. O povo de Deus, mesmo com muito tempo de igreja, mesmo muito tempo caminhando com Deus, tem tanta gente que fala em coisas tão elementares. Porque de alguma forma é um povo que acha que dá para consentir com uma coisa e outra, dá para conviver com as duas realidades. E se esquece do Deus ao qual nós viemos aqui para aprender dele, para servir. Falta confiança em Deus. Falta confiança em Deus e dizer assim, eu confio que a vontade de Deus, ela é perfeita, ainda que ela seja totalmente diferente daquela que é a minha vontade. Se a gente confiasse tanto em Deus assim, por que tantas vezes tantos hesitam em obedecer à vontade de Deus, em abrir mão da sua própria vontade para obedecer à vontade de um Deus que conhece todas as coisas e tem uma história maravilhosa dentro daquilo que Ele já conhece? Nós não podemos perder de vista que Deus nos ama. Ele quer nos abençoar, Ele não quer nos abençoar em partes da nossa história, Ele não quer dar algumas bênçãos para a gente, Ele quer fazer uma história tremenda nas nossas vidas. Mas o completo dessa obra toda tem a ver com a gente dar todo o espaço de ser a palco do trabalhar dEle. A gente precisa ser completamente obediente, a gente precisa firmar a decisão, a gente precisa dizer é comigo e eu vou decidir. E não é como aquela decisão que eu finjo que tomei, mas passou 3 dias eu já esqueci dela. Não é como aquela mensagem que até tocou, chacoalhou meu coração, mas ao longo da semana vieram coisas e sufocaram aquela consciência que despertou naquele dia que eu ouvi aquela mensagem. Não é algo do qual a gente começa alguns dias do ano intencionado alguma coisa e daqui a pouco, como uma névoa, aquilo já se dissipou. Mas nós precisamos firmar uma decisão se queremos viver uma história plena, profunda, tremenda com Deus. Isso tem a ver com as nossas famílias. Isso tem a ver com o plano que nós entendemos que Deus tem para as nossas histórias e para as nossas famílias. Queremos viver uma família plena com Deus, queremos ser tremendos agentes nas nossas famílias, nós precisamos ser completamente obedientes, precisamos obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele nos deixa, precisamos tomar as decisões, e essas decisões elas precisam ser reafirmadas para nós mesmos, todos os nossos dias. Nós cantamos aqui, do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Aqui a gente está dizendo sobre uma expressão de louvor. Mas no que diz respeito às nossas decisões, se a gente quer construir algo consistente, verdadeiro e profundo com Deus, nós precisamos nos lembrar dessas decisões todos os dias, porque são reafirmações de algo que eu não quero deixar de viver. E quando eu
tal qual Josué, digo: eu servirei ao Senhor, eu e minha casa servirei ao Senhor, eu lutarei para que a minha casa sirva ao Senhor, eu me empenharei por isso, eu buscarei os exercícios dos papéis, eu serei excelente no sentido de buscar a obediência, eu vou entender que a minha família é um presente de Deus, eu vou lutar por ela com todos os problemas que ela tem, eu vou me dedicar a ela, eu vou entregar o melhor que eu tenho a ela, eu vou decidir a exercer toda a responsabilidade que eu tenho para com ela. Perceba que eu estou fazendo frases aqui, dizendo colocações que tudo, em todo momento, envolve decisão. E não é uma decisão de, em meio a um término de mensagem, você simplesmente, na sua mente, dizer: é mesmo, eu preciso fazer isso, e daqui a pouco tudo acabou. Mas você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para a sua família, você precisa olhar para os seus dias e dizer: Senhor, é diante de Ti, não é diante de um ajuntamento de pessoas, não é diante de uma liderança, não é diante de um pastor, não é diante de uma reunião, é eu e o Senhor que perscruta o meu coração, é diante de Ti que é a minha decisão, é diante de Ti que eu rasgo e digo: Pai, me ajuda, me toma pela mão. O povo alcançou promessa porque foi abençoado por Deus a conquistar essa promessa, mas é um povo que seguiu a prescrição daquilo que Deus dirigiu. Eu encerro aqui lembrando disso. 10 homens olharam e falaram assim: Deus prometeu, mas a promessa de Deus foi falha, porque a gente não vai conseguir ser vitorioso com relação a esses homens aí não. 10 homens pensaram assim. Em outras palavras, eles desconfiaram de Deus. Em outras palavras, eles disseram assim: Deus se enganou. Em outras palavras, eles disseram assim: Deus disse, mas não é bem por aí. Mas 2 homens, Josué e Jacó, Josué e Caleb, eles disseram assim: vamos, se Deus falou que vai nos dar, Ele vai nos dar. E eles alcançaram a promessa de Deus, porque eles confiaram em Deus. Nós precisamos tomar uma decisão, precisamos olhar para nós mesmos e entender se a gente confia em Deus de verdade ou não confia. E se confiamos, nós precisamos fazer do jeito de Deus. Precisamos abandonar todo o velho, tudo que há do velho, para viver o novo da parte de Deus e sermos abençoados em tudo aquilo que Ele tem para nós. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante e abaixe a sua cabeça. Pense sobre a sua vida, pense sobre o afirmar ou reafirmar que você precisa assumir diante de Deus. É você e Deus. Pense a respeito da decisão que você tem que tomar. Não é ter intenções, não é ter aspirações, não é achar que seria bom de fato, não é um exercício mental para um momento, não é uma emoção, é uma decisão racional. É pensar no quanto você quer que a sua família de fato mostre a glória de Deus, porque vocês só servem ao Senhor de verdade. É pensar no quanto Deus é o único Deus, verdadeiro Deus da vida de vocês. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é quem vocês, os seus filhos são, seus pais são, não é nada que vocês possam fazer pelas suas próprias mãos, mas é a presença e a direção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso que garante o alcançar das promessas. E não basta começar bem, há que se continuar bem. É preciso afirmar e reafirmar a promessa e o compromisso com Deus. É preciso tomar decisões. Famílias comuns podem viver processos extraordinários quando tomam decisões verdadeiramente diante do próprio Deus, com o próprio Deus. E é sobre isso que nós estamos refletindo nessa noite. Pai, nós agradecemos aqui pelo que olhamos na Tua Palavra. Desafios, Senhor, desafios, porque nós somos como esses homens desse tempo aqui de Josué também. Por mais que a gente possa olhar para a nossa realidade e perceber tanta coisa boa que a gente já possa ter alcançado e recebido como o Teu próprio fruto do Teu realizar, das Tuas promessas concretizadas, quantas vezes, ó Pai, é tão comum ainda em meio aos caminhos dos homens ainda manter coisas que precisam ser abandonadas.
E como famílias serão plenas no Senhor se ainda houver requisitos daquilo que deve ficar para trás? Como as bênçãos serão inteiras nas realidades familiares, se ainda erros, passos do passado ainda forem cultivados, ainda forem guardados nos armários, nas gavetas, ó Pai, das vidas das pessoas, ó Pai? Como o novo poderá ser experimentado se não houver uma ruptura com tudo aquilo que já se viveu, visando experimentar aquilo que é tremendo e poderoso do Deus realizador de promessas, Deus? É disso que nós estamos falando, Senhor, e sendo confrontados pela Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, brilhar a luz de Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar a glória de Deus Pai. Nós precisamos ser, ó Pai, ter nas nossas famílias homens que são sacerdotes da parte de Deus e que se sacrificam pelas suas famílias, cumprindo, zelando, ó Pai, pelo bom papel de viver, ó Pai, o reino de Deus verdadeiramente por inteiro nas suas casas. Nós precisamos ter nas nossas famílias, ó Pai, mulheres que tomem decisões, sim, de serem verdadeiramente virtuosas, ó Pai, dentro de todo chamado e convocação que a Tua palavra própria nos dá como referência. Nós precisamos, ó Pai, de filhos que honrem a seus pais, que honrem a Deus, que são obedientes, ó Deus. Nós precisamos viver a inteireza dos valores, dos princípios do reino, Pai. E tudo isso não tem a ver com uma consciência de momentos dos quais a gente abre e folheia a Tua palavra, mas isso tem a ver, ó Pai, com compromisso, ó Pai, com aliança, com pacto, com o próprio Deus que nós dizemos buscar, que nós afirmamos, ó Pai, viver para com as nossas vidas, ó Pai. É só o Senhor que deve ter primazia e ser o nosso único Deus vivo das nossas histórias, ó Deus. Eu quero aqui orar pelo Teu povo nessa noite, eu quero orar pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Pai, daqueles ídolos, daquelas práticas erradas, dos ranços do passado, ó Pai, que possam ainda subsistir na história das famílias, ó Pai, que aqui estão presentes nessa noite. Destitua, ó Pai, tire, ó Pai, que sejam abandonados no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Teu povo, ó Pai, olhe para as suas realidades e sim se deparem, ó Pai, e agradeçam pelo que de bom elas têm vivido com o Senhor, mas que elas também tenham um olhar acurado de perceber aquilo que ainda do passado ainda remanesce, ainda permanece, que deve ficar para trás, ó Pai, como algo a ser sacrificado, abandonado, em prol daquilo único que tem valor e que merece o nosso foco, atenção e dedicação, que é a nossa única adoração, que é o nosso único estar e se dispor diante do Senhor, Pai. É assim que deve ser, é assim que bem será para famílias que de fato querem viver, Pai, uma estrutura verdadeiramente familiar, ó Pai, uma estrutura familiar abençoada, conforme aquilo que o Senhor criou na bênção para ser para a família. Nós já temos aprendido bases importantes para a família ser, mas não basta sermos bons eruditos, bons estudiosos, se não firmarmos as decisões que precisamos firmar. E precisamos decidir, Pai. Teu povo precisa decidir. Teu povo precisa sair de cima do muro. Teu povo precisa abandonar essa ideia de não decidir, de achar que não decidir é algo válido, é algo consentido, mas deve haver verdade, deve haver compromisso com o que precisa acontecer para o bem, para a obediência, para o acato daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Precisamos ser famílias, ó Pai, que mostrem, ó Pai, o Senhor para o mundo. Famílias abençoadas, famílias, ó Pai, em que o Senhor seja o foco, seja o centro, seja a nossa plena, toda, completa adoração. O único Deus, o Deus vivo, o Deus Senhor de todas as coisas. E que essas consciências, ó Pai, abordadas, ó Pai, no abrir da Tua palavra nessa noite, sejam eficazes para nos provocar, Pai, a firmar alianças ou reafirmar alianças. A começar bem, se alguns aqui precisam começar, Pai, mas também a continuar bem aquilo que de bom já foi iniciado e já foi alcançado e dado pelo próprio Senhor, e sempre debaixo de um caminho de obediência, sempre um caminho de plenitude, de completo aos Teus olhos, porque é assim que toda a Tua bênção virá, é assim que fugiremos de armadilhas, ó Pai, que poderão, ó Pai, ser, ó Pai, perigosos passos, Senhor, de atrapalhar
a tudo de bom que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que a gente alcançará todo o bem que há do Senhor para nós. É assim que eu oro, ó Pai, pelas famílias da tua casa. É assim que eu oro pelas nossas famílias nessa noite. E nós oramos e tudo colocamos diante do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.